Oi, gente, eu sou a Dili E eu sou a Carol. e esse é o Como Livros Pode. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre leitura dinâmica, um assunto que gerou um pouco de polêmica no TikTok há uns dias atrás. E a gente queria muito trazer aqui para o podcast para debater se leitura dinâmica realmente é leitura ou não. E a minha opinião é que não é leitura. O assunto é leitura dinâmica, mas no caso poderia ser só dinâmica, né? Porque para ser leitura dinâmica tem que ter leitura, e isso é uma coisa que não tem. Gente, vocês leem? Vocês gostam de ler? Porque não parece. Não parece. Quando eu vejo o vídeo no TikTok, vamos ler, sei lá, 4 livros em 6 horas. Puta que pariu. Uma Não, pessoa que não. realmente aproveita a leitura não faz isso. Uhum. Aí depois aparecem perguntas pra pessoa do livro e ela, ai, é porque eu não prestei muita atenção. Eu só sei o conteúdo base, assim. Por que Ou que você leu seja, nada? não absorveu nada da leitura. Para início Hum. assim de contexto, para quem não está acostumado com esse termo do leitura dinâmica, é basicamente a pessoa vai pegar palavras ali aleatórias, vai enfiar num contexto que as vozes da cabeça dela vai criar e vai fingir que ela entendeu a mensagem que o autor quer passar. Isso para mim não é leitura, isso para mim é você inventar um contexto completamente diferente, porque assim, se você tá vendo que você não vai gostar daquele livro, que a história não tá te prendendo, gente, não custa nada você largar o livro. Ninguém tá te cobrando nada por isso. Então, assim, pra que perder tempo você pegando palavras aleatórias ali só pra dizer que você leu tantos livros no final do ano e não lembrar de nada do que leu depois? Sim, até porque cada leitura, assim, cada pessoa lê num ritmo, né? Tem gente que lê um livro em uma semana, tem gente que lê em um mês. E isso não tira o mérito de ninguém de ser mais ou menos leitor. Até porque você ser leitor é você ler, né? Hum, Independente do quanto você lê. exatamente. Por exemplo, o meu ritmo de leitura, normalmente, eu levo umas 2 semanas para ler um livro de 300 páginas. Mas isso, para mim, eu já tô lendo rápido. E para eu ler um livro em uma semana, eu tenho que estar muito, muito presa na história, tenho que estar muito empolgada ali para ler. E tudo bem, cada um tem seu ritmo de leitura, mas, sei lá, você inventar de pegar palavras num contexto super aleatório e dizer que você leu um livro, isso para mim não existe. E quando você pesquisa no Google o que é leitura dinâmica, um dos sites te dá a definição assim: a leitura dinâmica corresponde a um conjunto de técnicas que visam aumentar a velocidade da leitura e a capacidade de compreensão de textos, sem comprometer a retenção de informações. Eu acho que isso está errado. Porque a pessoa não vai lembrar de nada e não tem como você entender, por exemplo, páginas em que o autor escreve uma coisa super detalhada, como é que você vai entender o contexto? Sim, eu acho que faz sentido em questão de escrituras acadêmicas, livros para faculdade, livros extensos que você tem que ler em um curto período de tempo. Você é obrigado a ler em um curto período de tempo para ter nota e etc. Mas você lê um livro assim, qual que é o intuito, qual que é o conceito? Porque o autor ele tem todo o trabalho de escrever o livro da melhor forma possível para irem lá e passarem o olho e falarem e tirarem a informação do cu assim e falarem merda da internet, entendeu?
Uhum. É, porque, assim, você perde muita coisa ali que é necessária para entender, por exemplo, uma reviravolta na história, ou se aquele final do livro vai ficar em aberto. Como é que você vai lembrar dos personagens ali, de tudo? Isso não faz o menor sentido. E como você falou, realmente, para textos acadêmicos faz mais sentido, porque assim, você já tem uma base ali, normalmente esses artigos, né, vem um resumo sobre o que é. Eu mesma que faço faculdade, às vezes passo só o olho nos artigos, ler um parágrafo ou outro, só para pegar o básico ali, mas, tipo, você pegar um livro imenso, de 300 páginas, só lendo ali palavras avulso, não tem cabimento. É porque, assim, se você tá vendo que quer continuar, por exemplo, se você quer continuar lendo um livro e aquela história não tá te prendendo, sei lá, de repente tenta um audiobook, a gente mesma já fez isso, né? Uhum. A gente, quando foi ler a nossa querida Colleen Hoover, a gente não estava conseguindo se prender na história, a gente pegou um audiobook para ir acompanhando e tal, mas a gente não desistiu da leitura, por mais difícil que estivesse sendo ler aquele livro. E quando eu vejo também que um livro não tá me prendendo, eu largo ele, cara. Eu não consigo fazer isso de o livro não tá me prendendo, eu vou ler aqui uma coisa completamente aleatória e tirar o contexto da minha cabeça. Eu não faço isso, eu simplesmente largo, porque é cansativo para nossa cabeça você ficar insistindo num livro chato. Sim, e teve um dia que eu tava vendo um vídeo de uma pessoa que apareceu pra mim no TikTok e ela tava falando super mal de um livro que eu tinha lido e que eu não tinha achado tão ruim assim. E aí eu fui entrar no perfil dela e eu vi que ela fazia leitura dinâmica. E aí eu pensei, ah, tá explicado, tá explicado. Ela não entendeu nada do livro, ela não entendeu absolutamente nada e veio falar isso. Realmente tem gostos e gostos, né? Tem livros que a gente leu e odiou e a maioria das pessoas gostam. Sim, Mas, tipo, nada que ela falou no vídeo fazia sentido. Parecia que ela realmente não tinha lido a história. sim. Teve um vídeo que eu te mandei falando sobre isso no TikTok, teve gente que comentou, inclusive, sobre isso, que às vezes é muito bem explicado a fama de alguns livros no TikTok. Porque tem gente que não lê, apenas vê umas coisas ali avulsas e diz que o livro é bom e nem sempre é bom. Uhum. E a menina que comentou que fazia leitura dinâmica, falaram que ela já é bem famosinha. E ela acaba influenciando outras pessoas a fazer isso, a não aproveitar a leitura. Porque, assim, acho que quando você gosta de ler de verdade, você quer aproveitar o livro ali, quer sentir realmente toda ali da história, né? Se envolver com os personagens. E não só ler por ler e dizer, chegou o final do ano, eu li 200 livros. Assim é muito fácil. E assim, é, eu acho assim que o TikTok, ele tem sido um dos meios, assim, se não o maior meio de propagação, entre aspas, do mundo, de todo mundo bookster, né? Hoje em dia, muita gente começou a ler por causa do TikTok, né? Do BookTok. E eu acho muito perigoso essas pessoas influenciando outras pessoas a fazer esse tipo de leitura que não agrega nada para a pessoa. Não, não faz sentido, gente. Um país onde a leitura é tão desvalorizada, eu acho que essa pessoa faz um desserviço para todo mundo que lê e até para os que não leem, né? Que vão querer começar a ler porque agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil. Vou passar Uhum. aqui os olhos aqui pela página e li. E agora sim eu posso falar para todo mundo que eu leio. Não faz sentido nenhum. Não tem. Isso realmente só para pessoas se mostrar. E
e não absorveu nada do conteúdo que foi lido, nada, nada. Se você perguntar sobre um capítulo para a pessoa provavelmente não vai lembrar. E assim, não que eu esteja dizendo que, claro, que eu lembro de todos os detalhes dos livros que eu li, mas assim, a gente lembra dos pontos principais, do nome dos personagens, e, e eu fico pensando, tipo, será que essas pessoas aguentariam ler? Essas pessoas não aguentariam ler Guerra dos Tronos, por exemplo, porque o George coloca tanto detalhe na história que as pessoas, mesmo essas pessoas que fazem leitura dinâmica, eu acho que elas não aguentariam, porque é uma leitura que realmente tem que ser aproveitada com calma, tanto que tanto eu quanto você a gente demorou a beça para ler, né, o livro. E aí a pessoa pega um livro, mesmo que simples, de 300 páginas e faz isso porque quer ler uns 10 livros no mesmo dia. Eu gostei muito desse exemplo porque Guerra dos Tronos foi um livro assim que eu demorei bastante tempo para ler. Eu demorei um ano para ler. Algumas pessoas podem achar um tempão, mas gente, eu voltei tantos capítulos, eu reli tantas vezes para entender. Tem uma descrição, eu acho que eu não sei se é da espada do Ned Stark que o George faz, que tem umas 3 páginas a descrição da espada. Tipo assim, é um absurdo, mas é incrível. Tipo, como que a pessoa quer perder isso, entendeu? É uma experiência tão legal, é uma coisa tão incrível. E, sei lá, eu não sei se é porque os livros que a pessoa escolhe não são tão bons e ela se cansa, mas tem que ler para criar conteúdo pro TikTok, eu não sei. Simplesmente não tô entendendo isso daí. Uhum. Porque até a gente, assim, que tá criando conteúdo para cá pro podcast, quando a gente vê que não vai dar tempo da gente ler, a gente muda o tópico da semana, dá mais um tempo para ler, mas a gente não fica se pressionando, até porque, assim, nem sempre a gente está com tempo muito livre para ler. E mesmo quando a gente está com tempo livre, às vezes a gente tem outras coisas para resolver, que a leitura fica, tipo, para a última hora. Então, assim, tem que ser algo que seja prazeroso pra gente poder se sentar, ler com calma. Eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo ler com barulho ao redor. No máximo, o máximo de barulho que eu aguento, normalmente quando eu tô num lugar barulhento para ler, eu coloco meu fone de ouvido e coloco uma música ambiente, por exemplo, música instrumental, música clássica, coisas assim, porque eu consigo me concentrar na leitura. Mas a gente não fica se forçando a ler, a gente tem que acabar logo o livro por causa do episódio. Não, isso jamais. Sim, e achei legal isso que você falou de. Porque assim, eu só consigo ler escutando música, né? Eu tenho uma playlist com trilhas sonoras. Aliás, a gente tem, né? É, já tá E enorme a playlist. sim, eu consigo até escolher, tipo assim, e essas músicas aqui vão ficar boas quando eu estiver lendo fantasia, essas aqui quando eu estiver lendo romance. Uhum. Enfim, e eu acho que é sobre você procurar o que te ajuda a ter uma experiência de leitura legal, entendeu? E eu não sei se essas pessoas não encontraram ainda ou se elas simplesmente não querem procurar. É, Mas porque assim, a gente viu que o BookTok cresceu muito, principalmente depois da pandemia, né? As pessoas começaram a se interessar um pouco mais por leitura, né? As pessoas tinham mais tempo para ler durante a pandemia. Mas por que agora, mesmo que a vida tenha voltado ao normal, as pessoas querem ter uma leitura mais acelerada, né? sim, durante a pandemia, né? Foi quando eu comecei a voltar meu interesse pela leitura, né?
Porque antes disso eu não tava lendo muita coisa, não. E aí, na pandemia, eu descobri o Scooby. E aí eu descobri que ler ainda era legal, entendeu? Com toda aquela loucura de escola e tudo mais, eu tava sem vontade nenhuma. E aí, com a pandemia, retornou esse meu desejo de voltar a ler. E nunca mais parei. E, Aliás, e, e foi assim que depois que a gente se conheceu, né? A gente começou a fazer leitura conjunta, né? uhum. E assim, é uma experiência que eu acho incrível. Eu não troco por nenhum filme, nenhuma série. Tipo, a não ser que eu pegue o livro e depois assisto o filme ou a série. Mas eu, assim, amo a experiência de ler e imaginar cenários na minha cabeça. E eu acho maravilhoso, gente. Eu não consigo entender essa história de leitura dinâmica. E, assim, foi uma experiência incrível. Eu descobri qual gênero eu gostava mais, que tipo de livro eu gostava mais, qual era o meu tipo de leitura, entendeu? Qual era o tipo de leitura que eu sentava assim e falava, agora eu vou ler e nada vai me atrapalhar. Porque descobrir que eu só conseguia ler escutando música foi um grande processo. Sim, Foi. ouvir música assim, instrumental, ambiente, coisa assim, é muito bom. E é muito legal porque no começo, quando eu comecei, eu perdi a noção das horas que eu ficava lendo, tipo, porque você vai pro seu próprio mundo, entendeu? Uhum. É, É. tipo quando a gente tava lendo Quarta Asa, né? A gente colocava a trilha sonora de Game of Thrones. Uhum. Sim, Super combinava. total. Tem gente que não gosta, né, de escutar, tem gente que gosta de silêncio absoluto. Aqui onde eu moro não é essa a minha realidade, então eu tive que fazer das tripas coração. Nem a mim. A sua muito menos. Muito menos, pois é. E agora que a gente grava domingo à noite, mais ainda. Então, assim, quando eu quero ler domingo à noite, assim, ou antes de dormir, tem que colocar uma música clássica, bem calma, uma trilha sonora de filme calminha, tipo Bridgerton. Ler Sim, romance ouvindo Bridgerton é maravilhoso. Gente, não façam leitura dinâmica. Não façam. Aproveitem a leitura, coloquem uma música, descubram o tipo de livro que vocês gostam. Porque a leitura é para ser um hobby prazeroso, não é para você ficar lendo como se fosse uma tarefa obrigatória da sua vida. exatamente. Tipo, você pega uma fantasia, mas você não gosta de fantasia. Ah, então eu vou fazer leitura dinâmica. Não, cara, se você gosta de ler romance, pega um livro de romance. Se você gosta de ler mistério, pega um livro de mistério. Se você não gosta de ler, não leia. Pois é. Ah, principalmente para quem está começando a leitura e tal, assim, tem que tomar cuidado com esses influencers que colocam essas ideias na cabeça do pessoal, porque assim, não tem como você tá começando o hábito de leitura agora e pegar um livro de 500 páginas para ler. Você vai ficar cansado, sua mente vai ficar cansada, você Uhum. vai ficar com preguiça de ler, você vai querer tacar aquele livro na parede. Pega um livro menor de até, sei lá, umas 200 páginas, que dá para você ler em poucos dias, vai lendo com calma. E aí, aos poucos, você vai aumentando aquilo. Então, por exemplo, eu acho que virou um efeito manada falar que assim que acaba é livro de romance. Gente, não é livro de romance, tá? Não é. Se você nunca leu, não é livro de romance, mas virou um efeito manada. Aí eu acredito que tenha sido criado dentro desse grupinho aí de leitura dinâmica, porque a pessoa não leu pra falar que é de romance, né? É assim que começa, pode até ser romance. Agora, é assim que acaba, tem assim, 10% de romance, assim, 10% de Atlas. Pra mim já é o suficiente, Sim. porque ele é maravilhoso. Mas Sim.
tem muita desinformação quando se trata desse negócio de leitura dinâmica, né? Porque eu acho que é justamente dessas leituras que saem um monte de besteira sobre vários livros por aí. Sim, porque eu, inclusive, até vi esses dias no Twitter que estavam falando sobre pessoas que começaram a ler por conta dos livros da Colleen Hoover e acham que estão lendo super rápido por conta da escrita dela e tal, e, e não percebem a problemática nos livros dela, não sabem das problemáticas da própria autora. Uhum, E teve um episódio que a gente falou sobre ghostwriters, né, que a gente desconfia sobre ela. Muita gente uhum. desconfia, porque, assim, talvez esse ritmo da escrita dela não seja ela. Já pararam pra pensar? Um livro lançado atrás do outro, assim. Do nada a gente começou a falar mal da Colleen Hoover. Ai, gente, desculpa. Porque, assim, a gente é a maior hater desse livro. E aí lançou o filme e assim, estão comentando tanto que super entra também nesse tópico, né, da leitura dinâmica, porque as pessoas acham que estão lendo um livro super rápido, que a escrita dela é muito boa. Então, o segredo pra te contar. Uhum. A maioria é tudo a mesma coisa mesmo. Pronto, falei. Não mentiu. Ai, ai. É, falando nisso, né? Falando nela, eu realmente espero que o filme seja melhor que o livro. Eu vi várias pessoas falando que o filme estava melhor e que estavam super ansiosos para a continuação. Se for assim, eu acredito que eu vá gostar do filme, né? Ainda não fui assistir. Mas vamos ver. Eu sei que tem um monte de polêmica aí nos bastidores, né? Ah, você não poderia faltar. É polêmica com o livro, com a autora, com o filme. Tá bem Uhum. saudável esse negócio aí. A autora quase indo de cadeia. Vamos deixar baixo. É porque assim, a gente sabe que tem gente que nos escuta que não usa Twitter e tal, mas assim, no Twitter a gente acaba descobrindo muita coisa porque o pessoal é melhor que o FBI. Então, assim, Exatamente. pra lá parece que ainda não foi esse tópico da leitura dinâmica. Por enquanto ainda não chegou no Twitter. Mas no TikTok é que estão falando muito mais. E aí, quando ontem eu vi, acho que foi ontem mesmo que eu tinha visto esse comentário é, sobre o ritmo de leitura dos livros da Collins ser muito rápido, eu fiquei lembrando disso, né? A gente Uhum. sabe que tem esses grupos de leitura por aí, tem clube de livro e tal, mas clube de livro tem que ser feito da maneira certa. Exatamente. Bom, Porque até quando a gente conseguia fazer leitura conjunta, né? A gente falava que ia ler uns 2 capítulos, né, por dia e tal. A gente ia num ritmo próprio ali e não tinha problema. sim, e eu lembro, assim, que lendo A Guerra da Papoula, por exemplo, 2 capítulos, porque o livro é enorme, né? 2 capítulos davam, sei lá, 40 páginas, e a gente demorava um pouquinho mais de 1 hora pra ler, gente. Uhum. Então não E, e tem como. aproveitamos e aproveitamos muito bem a leitura, né? Porque se tornou Uhum. um dos nossos livros de fantasia favoritos. Exatamente. E é o tipo de leitura que você lê um pouquinho e já quer comentar, entendeu? Então eu Uhum. acho que ele foi um livro muito legal de ler junto. Não foi tipo. Qual foi aquele da Itália? Um Verão Italiano? Isso. Ele não teve tantos acontecimentos incríveis, né? Uhum. Não era aquela coisa de tipo, amiga, você tá lendo isso, isso e isso? Foram poucas vezes, né? É. A gente mais parava a leitura para procurar os lugares, né? Sim, verdade. Ela mencionava um lugar, eu ia pesquisar foto, aí mandava pra Jilly. E o nome do restaurante? Sem comentários.
Sem comentários. Se um dia a gente visitar, vai passar bem longe de lá. Ai, tópico trancado. Fico tranquila. Tomara que tenha mudado o dono, o nome. Tomara. Sim, espero. Bom, eu acho que essas são as críticas que eu tenho a fazer, por enquanto. Eu também. Só a gente quis trazer para cá porque como tá um assunto bem em alta e a gente já tinha uma opinião bem formada já sobre isso, era importante trazer para cá, porque a gente não quer ser o tipo de influenciadores que fica influenciando as pessoas lendo da forma errada, como eu falei. Descubram um tipo de leitura certa para vocês, tá? No próprio ritmo. Não precisa correr para ler. Eu acho que isso é o legal da gente fazer leitura de vários gêneros diferentes, entendeu? Tentar abranger o máximo de público, o máximo de gênero possível. Porque eu e a Carol, a gente gosta de muitos gêneros diferentes, mas tem gente que gosta só de ler romance. E, sei lá, em algum episódio, talvez a pessoa descubra que gostou do enredo de algum outro livro, da temática e tudo mais, se interessa em ler. Então, eu acho que isso é o mais legal, né? Isso mesmo. Bom, então é isso, gente. Eu vou dar um spoiler do próximo episódio, vai ser um livro de romance. Verdade. Vou até reler para ir acompanhando junto com você. Ufa! Você é uma boa amiga. É sobre isso. Já tem um tempinho que eu li ele, então é bom que fica Sempre bom fresco, mais relembrar. fresco na memória. Hã? Sempre bom relembrar. Verdade. Nos sigam nas redes sociais, como Livros Pod, no Instagram, no TikTok, no YouTube. E é isso, né? São só nossas redes por Sigam, enquanto. sigam a gente no Spotify. Deem 5 estrelas pra gente lá, por favorzinho. E se vocês quiserem Não recomendar esqueça. algum livro, fiquem à vontade. Sim, podem deixar indicações de livros pra gente no Instagram, nas caixinhas lá na caixinha de comentários no Spotify. Compartilhem o episódio e o link de todas as nossas redes sociais ficam na descrição do episódio. Então, um beijo e até o próximo episódio. Tchau!